A situação do Flamengo preocupa e a pressão em cima dos jogadores e do técnico Felipe Luiz só aumenta. Vamos falar sobre isso nesse vídeo. Vamos falar também sobre a tentativa de assalto que o goleiro Rossi do Flamengo sofreu no desembarque do time no Rio de Janeiro. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Já peço para você deixar o seu like aqui no vídeo, que ajuda muito o nosso trabalho. Peço também para você fazer a sua inscrição aqui no canal, que é muito importante, que todos os dias tem vídeos relacionados ao Flamengo. Galera, vamos começar falando sobre essa coisa inacreditável, uma coisa lamentável, um fato lamentável que aconteceu com o goleiro Rossi. Ao desembarcarem no Rio de Janeiro por volta de 5h30 da manhã, voltando para suas casas, alguns carros dos jogadores do Flamengo sofreram tentativas de assalto na linha amarela no Rio de Janeiro. O carro blindado do goleiro Rossi chegou a sofrer 4 tiros. Apesar disso, a tentativa de assalto não se concretizou e ninguém se feriu. Todos os jogadores envolvidos já estão nas suas casas. É simplesmente inacreditável. E a notícia ainda segue, ó. Outros motoristas que também foram abordados por traficantes na linha amarela depois... Recapitulando, pessoal, desculpa. Outros motoristas também foram abordados por traficantes na linha amarela depois que os jogadores do Flamengo passaram pelo local. Os atletas rubro-negros estavam em carros blindados e conseguiram sair ilesos, mas outros motoristas não tiveram a mesma sorte. Alguns carros foram roubados. Um dos motoristas foi retirado do seu carro e ameaçado pelos bandidos que estavam fortemente armados e usavam touca ninja. O caso foi registrado pela polícia e o goleiro Rossi também prestou depoimentos. Lamentável, galera. Simplesmente aí, lamentável o que aconteceu. Isso mostra aí o descaso da segurança pública do estado do Rio de Janeiro. Já pensou se o carro dos jogadores não fosse blindado? Principalmente o carro do goleiro Rossi. Poderiam ter acontecido uma tragédia, né, galera? Uma tragédia mesmo. E o goleiro Rossi, graças a Deus, e as outras pessoas que estavam nos carros dos jogadores, as pessoas que foram assaltadas estão com vidas, porque as coisas materiais depois a gente recupera, tá bom, pessoal? Bom, bora mudar de assunto e falar sobre uma pressão total que está no Flamengo, e a situação é muito preocupante. O jornalista Mauro César Pereira traz a seguinte informação: empate com o Central Córdoba tem efeito imediato e o clima no Flamengo é de crise. O departamento de futebol detectou que, ainda em maio, falta condição física ao elenco e que, por isso, Arrascaeta perdeu uma chance clara de fazer o 2-0 após uma arrancada, por exemplo. Aqui eu não concordo, não. Além disso, o diretor de futebol José Boto cobra especialmente Felipe Luiz. O técnico ouve o dirigente, mas não é feito na prática, já que Felipe Luiz segue agarrado com suas ideias. A ideia é contar com jogadores novos com perna. A diretoria, inclusive, vai ao mercado em busca de jogadores no meio dessa janela. Agora, eu nem concordo. Você sabe aquele gol que o Arrascaeta perdeu, né? Cara a cara com o goleiro do Córdoba. A chance clara que o Arrascaeta perdeu é porque ele estava cansado por causa da arrancada. Não existe, cara. Isso não existe. Foi falta de capacidade mesmo do Arrascaeta. Não existe o cara chegar na cara do gol e perder o gol. Não existe. Não existe mesmo. Então, essa desculpa que tava cansado, por conta do cansaço físico, que o jogador tava sem perna, por isso que perdeu o gol, eu particularmente não concordo. Eu quero falar para vocês sobre uma situação preocupante que eu vi no Flamengo, cara. Que é como o time cai fisicamente durante o jogo, né? Como o time cai fisicamente durante o jogo, cede oportunidades para o adversário e também perde muitos gols. Ontem contra o Central Córdoba aconteceu isso. O time, depois daquela oportunidade que o Arrascaeta perdeu, que estava livre com o goleiro, saiu cara a cara com o goleiro, o time simplesmente acabou. O time simplesmente morreu ali, fisicamente, tecnicamente. Até virou meme que o narrador Luiz Roberto falava na transmissão. A cada 2 palavras ele falava que tinha um erro técnico. Mas era verdade, cara. Os caras erravam passes simples. E não é normal aquele dali.
Acho que também esses passes simples que os jogadores erravam, esses gestos técnicos, também tem a ver com o cansaço. Mas é muito preocupante o time que agora está em maio, que agora que as competições vão começar a valer, né? Agora que as coisas vão afunilar, daqui a pouquinho tem um Super Mundial de Clubes e o time está cansado. Isso não existe. E é preocupante também a situação do Flamengo na tabela. Eu ainda acho que o Flamengo vai passar de fase. Eu ainda acho que o Flamengo tem 2 jogos dentro de casa. E eu acho que vai ganhar esses 2 jogos contra a LDU e contra o Tátira nessa ordem. Mas é muito preocupante o time que tá na 3ª colocação do seu grupo com o investimento que tem, velho. É inacreditável. Isso não pode acontecer. Por exemplo, o Palmeiras tá fazendo o que o Flamengo teria que ter feito no seu grupo. Palmeiras hoje é o líder do grupo dele, 100% de aproveitamento e já classificado para a próxima fase com 2 rodadas de antecedência. O São Paulo, que é um time muito inferior ao Flamengo, tanto tecnicamente quanto financeiramente, tá um empate da classificação. Se tivesse ganhado o jogo em casa contra o Aliança Lima em 2 rodadas atrás, já estaria classificado. E o Flamengo ainda depende de ganhar 2 jogos para passar de fase, ou seja, é muito preocupante. Preocupante também as atuações do Flamengo na Libertadores. Não fez nenhum grande jogo na Libertadores, nenhum. Empatou com... deixa eu só recapitular aqui, porque eu acho que empatou com a campanha do Flamengo na Libertadores. Porque eu acho que empatou com o Tátira lá. Lá na Venezuela, acho que o Tátira joga. Aí perdeu pro Central Córdoba aqui. Depois foi jogar lá em Quito, empatou. Deixa eu só ver aqui. Mas eu acho que é isso. Ou seja, enfim, a campanha do Flamengo na Libertadores é muito ruim, cara. Muito ruim mesmo. E o Flamengo precisa ganhar 2 jogos para se classificar. Eu acho que vai ganhar os 2 jogos, porém precisa melhorar demais se quiser ganhar alguma coisa, se quiser algum título, principalmente da Libertadores da América. E ontem o Gerson e o Bruno Henrique jogaram os 90 minutos. Não existe, porque os dois estavam muito mal mesmo. Os dois, na minha opinião, ao lado do Danilo e ao lado do Léo Pereira, foram os piores jogadores aí do Flamengo na partida. O Felipe Luiz tem que arrumar alguma solução para ajeitar esse time, porque a situação é preocupante. Como eu falei, o que preocupa mais é as atuações do time na Libertadores, que nessa Libertadores não fez nenhum jogo espetacular e nenhum jogo bom. Essa é que é a verdade. As atuações do Flamengo na Libertadores desse ano deixam muito a desejar, para não falar outra coisa, tá bom, pessoal? Tô ficando por aqui. Um forte abraço para você. Não esquece de deixar o like nesse vídeo, fazer a sua inscrição aqui no canal. Eu volto na próxima. Um forte abraço.